Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: o contexto. O que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Meta de hoje: leitura das páginas 15 a 17. O coração desesperado de Paulo. No capítulo 10 de Romanos lemos: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Versículo 1. O coração desesperado de Paulo era para que seus compatriotas judeus fossem salvos pela pregação do Evangelho. Como é sabido, Paulo era o apóstolo enviado aos gentios. Atos 26, 17 e Gálatas capítulo 2, versículos do 7 ao 8. Mas desejava ao menos provocar ciúmes entre os judeus com o objetivo de levar alguns à salvação por meio de Jesus Cristo. Mesmo sabendo que em Jerusalém não teria tanta liberdade para pregar o Evangelho devido à mistura da igreja com práticas da lei de Moisés, ele desejava passar por lá, a fim de levar a oferta levantada, criando assim a oportunidade de ter comunhão com os irmãos ali. Romanos capítulo 15, versículos do 24 ao 25. Esse era o desejo do coração de Paulo. Logo, a Epístola aos Romanos é repleta de mensagens impactantes aos judeus e aos gentios, revelando que o Evangelho de Deus é para todos. Ao se referir ao povo judeu, Paulo assinala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Romanos 10, 2. Os judeus, principalmente os ortodoxos, que foram contemporâneos de Paulo, estudaram aos pés do mestre da lei, o fariseu Gamaliel. Atos capítulo 5, versículo 34 e capítulo 22, versículo 3. E pertenciam à seita dos fariseus, sendo perseguidores da igreja. Paulo sabia que eles levavam a sério as coisas de Deus. Até hoje há um grupo de judeus ortodoxos zelosos da lei. O Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, faz parte da Constituição de Israel, das leis cívicas e morais. Há inclusive várias obras judaicas com volumes já publicados que precisam ser estudados para saber como praticar a lei de Moisés. No entanto, Paulo desejava desesperadamente ajudá-los. Romanos 10, 1. Em Filipenses ele registrou: circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Romanos capítulo 3, versículos do 5 ao 9. Era como se Paulo dissesse: quando tive a revelação de Cristo, joguei tudo fora e percebi que diante do conhecimento de Cristo nada vale a pena. Vocês estão perdendo o tempo. A justiça de Deus é outra. Como vimos, o povo judeu tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. Paulo estava desesperado porque fazia parte daquela turma. Verifique mais esse trecho, o desespero de Paulo com relação à salvação dos judeus. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Romanos capítulo 11, versículos do 13 ao 14. Paulo estava pregando o evangelho aos gentios, mas a origem e a oportunidade foram primeiramente oferecidas ao povo judeu. O seu desejo era que eles tivessem a percepção de que a justificação não é pelas obras da lei, ou pelo fato de ler muitas coisas a respeito dela. Antes, a salvação é mediante a fé em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 11 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. O termo todos aqui inclui judeus e gentios. Todos precisam da justificação pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs no sangue de Cristo a propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículos do 25 ao 26. Paulo tinha clareza de que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Versículo 28. A ardente expectativa de Paulo era que os judeus confessassem com a boca Jesus como Senhor e no coração cresce que Deus o ressuscitou dentre os mortos, obtendo a salvação.
Romanos 10, 9. É com essa revelação fortíssima que Paulo escreveu a carta aos Romanos em sua terceira viagem na cidade de Corinto.